Fala galera, em tela com vocês na sexta edição de DC vs Vampiros. E no final da quinta edição, vimos que Oliver e o Batman foram encurralados pela Liga da Justiça. Eles foram enganados pelos vampiros Hal e Diana, e a história começa em um armazém perturbador na cidade de Gotham. A Força Tarefa X estava em mais uma missão, mas além deles parecia que não havia mais ninguém vivo naquele local, fazendo a própria Arlequina se questionar se eles já estiveram ali antes. Mas realmente já sabemos o que ou quem esteve lá, certo? Partindo para a Batcaverna, questionado sobre o plano, Batman afirmava que era atirar flechas, apesar de Oliver esperar que seria algo mais potente que aquilo. A Mulher Maravilha, que já estava vampirizada, iludiu os outros membros da Liga da Justiça. Ela pediu para que o Batman parasse de lutar, dizendo que o que ele fez com Barry foi errado. Enquanto isso, Cyborg confrontava Oliver e dizia que podia ajudá-lo, mas Oliver não deu ouvidos, pois imaginava que ele fosse um vampiro também. Então, após se livrar da Mulher Maravilha, Batman recebeu a mesma garantia de Superman. Ele também afirmava ao Batman que estava tudo acabado, pois não poderia vencer aquela luta. Mas é claro que o Batman tinha uma surpresinha, e assim ele se livrou do Superman também. De volta ao armazém, a Força Tarefa X acreditava ter o trabalho mais difícil que já tiveram há um tempo. Arlequina e Pistoleiro ficaram chocados quando não identificaram o sangue naqueles caras caídos, e afirmaram que o Coringa estava sendo mais bruto do que o normal. O palhaço não estava lá e todos os seus companheiros não estavam mais vivos. Apesar de que para o Capitão Boomerang, a coisa mais certa a ser feita naquele momento era de que todos deveriam voltar para casa, concluindo que o Coringa era um vampiro. Mas Aranha Negra questionava sobre a existência de vampiros. Porém, com vampiros ou não, para Waller, a missão não iria mudar. Ela queria que o Coringa fosse capturado de qualquer maneira. No entanto, o Pistoleiro acreditava que a missão tinha mudado um pouco, pelo fato do Coringa ser um vampiro. Ele queria armas especiais ou algo do tipo para aquela missão, enquanto Aranha Negra afirmava dizer que sempre quis acabar com um vampiro. Mas o Tubarão Rei acabou com todas as expectativas dele. No mesmo momento, percebendo que o Aranha Negra ficou offline, sem ainda saber, Waller questionou o que estava acontecendo. Vendo que o Tubarão estava comprometido, Arlequina e Parasita ficaram encarregados de contê-lo. Enquanto pedia para que o Capitão Boomerang usasse seus brinquedos, o Pistoleiro percebeu algo de errado com Savant. Na Batcaverna, Cyborg conseguiu cessar a luta simplesmente pedindo para que todos parassem e ficassem tranquilos. Cyborg dizia que o Batman estava doente e se tratava de uma infecção no sangue. Garantindo haver cura, o Cyborg pediu para o Batman segui-lo, pois todos poderiam ajudá-lo. Ele dizia tudo aquilo acreditando que Batman fosse o responsável pelo que aconteceu com Barry. Afirmando que não era ele o culpado, e sem saber dizer quem mais era vampiro, além de Diana e Hal Jordan, Batman fez um alerta aos não infectados, dizendo estarem do lado errado. Sem acreditar no que era dito, Cyborg queria resolver tudo na Sala da Justiça. E também pediu para o Batman deixar Diana usar o laço da verdade nele. No entanto, Batman se recusou a aceitar ambos pedidos. Sem oferecer nenhuma prova a eles, Cyborg dizia que Batman não estava dando escolha. Após Batman alegar ter evidências arquivadas em seu computador, Hal alertou dizendo que poderiam ser falsas. Estranhando a postura do Lanterna Verde, que buscava apenas lutar, Cyborg foi verificar os arquivos. No entanto, ao acessar o banco de dados sendo um usuário não autorizado, o sistema acionou os protocolos de segurança. Batman fritou o único cara que parecia estar ao lado dele e de Oliver, deixando a Batcaverna completamente na escuridão. Porém, não foi apenas lá, mas sim toda a cidade perdeu a iluminação. Buscando saber se alguém da Batfamília saberia dizer o que aconteceu, Asa Noturna soube de Cassandra que o surto de energia se originou próximo da Batcaverna. Tim estava a caminho de lá, e sabendo que Damian estava próximo, decidiu buscá-lo para poder ajudar. Sabendo que eles não iriam conseguir se esconder na Batcaverna por muito tempo,
Enquanto os procurava, o vampiro Lanterna Verde foi surpreendido por Batman com um pó sintético amarelo que neutralizou seus poderes. Questionado se estava com as flechas certas prontas, mesmo sabendo que era o destino da humanidade, Oliver não sabia se iria funcionar. Ele não acertou o coração de Hal Jordan e garantiu ao Batman que não costumava errar seu alvo. Então, graças ao Caçador de Marte, que estava com sua presença oculta, as habilidades com as flechas não foram eficientes o suficiente para acabar com Hal. Enquanto confrontava Oliver Queen, John logo foi parado por Batman, que o colocou diante de sua maior fraqueza. Acreditando não ser possível que os outros pudessem transformá-lo em um vampiro devido sua fisiologia alienígena, Batman apenas usou os antigos teletransportadores da Liga da Justiça. E como eram operados em um sistema de energia independente, para garantir que ele não retornasse, Batman destruiu os controles. Quando questionado por Oliver o motivo deles mesmos não terem usado para sair de lá, Batman simplesmente disse que era porque eles não haviam acabado. Mesmo sendo bons indivíduos na história, eles precisarão se desculpar com alguns heróis se tudo aquilo acabar bem. De volta ao armazém, encurralados e buscando ajuda para acabarem de vez com aqueles vampiros, sem sucesso o pistoleiro tentava se comunicar com Amanda Waller. Enquanto a Arlequina era atacada e possivelmente vampirizada, a Batgirl surgiu enfiando uma estaca em Savant. Elas rapidamente se atualizaram sobre a existência dos vampiros e que o Coringa possivelmente seria um deles. Enquanto isso, na Batcaverna, restava apenas Diana, e ela estava confiante que venceria os dois. Enquanto lutavam, a Mulher Maravilha dizia que o caminho dos vampiros era o único e o certo a seguir. Cara a cara e imobilizado pelo laço, Batman afirmou que jamais aceitaria aquilo. Enquanto dizia que o Batman teria sido um vampiro incrível, Diana teve seu rosto queimado com água benta. Porém, aquilo não a impediu de atacar a Mulher Gavião após presenciar o fato de que realmente ela era um vampiro. Enquanto dizia que Shayera também seria um, Diana se defendia dos ataques de Oliver. Ao saber que naquele momento Diana não apresentava nenhuma fraqueza, pois os amigos era a única coisa que Batman tinha conhecimento, a única alternativa que eles tiveram era a de correr. Porém, mesmo assim, Batman foi capturado por Diana. Ela dizia que Bruce não foi forte o suficiente para derrotá-la. No entanto, uma coisa barulhenta se aproximou, e Diana não teve tempo de se esquivar da moto. Após ser atingida por Tim e Damian, Oliver lançou uma de suas flechas em direção de Diana, a fim de ganhar tempo para remover o Batman, que estava muito ferido. Visto que eles eram 4 contra 1, Damian acreditava que eles poderiam vencê-la, mas Oliver garantiu que não. Batman foi levado para o Batmóvel, e enquanto estavam em fuga, após saber que além deles, Oliver e Tim também já estavam fora da caverna, um protocolo de destruição foi acionado para garantir a fuga de todos. Enquanto Diana e Hal discutiam sobre a insatisfação de seu mestre quando soubesse que Bruce e Oliver escaparam, Superman saía do efeito de Kryptonita, dizendo que mal conseguia ficar de pé. No entanto, o consolando, Diana dava a garantia de que Clark estava com eles naquele momento. E assim a escuridão caía. Poucas horas depois, no porto de Gotham, Alfred chegou para ajudar Bruce Wayne com seus ferimentos. Damian ficou muito feliz em saber que Alfred escapou da explosão da mansão. Então, como o sol ia nascer em breve, todos poderiam descansar. No entanto, será que eles poderiam pensar em descanso? Jason deixava claro que os vampiros iriam atrás de todos ao anoitecer. Dizendo ter chegado o mais rápido possível, Asa Noturna sentia a falta de Bárbara, questionando se alguém sabia onde ela estava. Devido à falta de energia em seu rádio, Bárbara estava sem comunicação com a Bat-família. Ela estava em confronto com os vampiros infiltrados na Força Tarefa X, e apesar de estar em maior número, assim fazendo o Capitão Boomerang acreditar ser o suficiente para eles acabarem com aqueles vampiros. No entanto, eles estavam diante de 2 membros da equipe mais difíceis de serem derrubados. Enquanto eles lutavam, a comunicação entre o esquadrão e Waller foi retomada. Então, com o rádio funcionando novamente, além de saber sobre a queda de Savant e o Aranha Negra,
Amanda também recebeu o relatório de que a Arlequina e o Pistoleiro eram atacados por vampiros. Agindo rapidamente, Waller destruiu os vampiros naquele armazém. Porém, a Arlequina esqueceu de mencionar que o Capitão Boomerang também precisava da ajuda e acabou dando nisso. De volta ao porto de Gotham, visto que a outra porta era grande demais para barricar, Tim Drake procurava limitar os pontos de entradas que eles precisavam corrigir. Porém, Damian e Jason lembrou que a Mulher Maravilha poderia arrancar o telhado ou chegar de qualquer lugar. Então tudo o que eles precisavam era apenas estarem prontos para qualquer coisa. Mesmo assim, eles foram surpreendidos, pois lá estavam eles, entrando pela mesma porta que Tim obstruiu. Hal e Diana perguntavam se Bruce poderia falar. Eram apenas os dois. Eles tentavam persuadir todos com promessas de que seriam melhores estando nas condições de um vampiro. Juntando-se a eles, seriam todos imortais, como se fossem deuses, e juntos poderiam ajudá-los a moldar o mundo no que deveria ser. Após Batman recusar a oferta, dizendo que não poderia ser derrotada, Mulher Maravilha aplicou um ligeiro ataque. Enquanto imobilizava o Batman com seu laço, Mulher Maravilha dizia que ele estava ficando lento à medida que envelhecia. Como o laço da verdade o obrigava a não mentir, Diana perguntou se ele não sonhava em ser uma criatura imortal de imensurável poder, caçando à noite. Batman não era imortal, porém já fazia aquilo. E como Jason havia falado, realmente eles provaram estar preparados quando fizeram praticamente os dois vampiros comerem luz. Instantaneamente em chamas, Diana suplicava para que Hal desligasse aqueles refletores. Enquanto pedia para que Dick e Damian parassem o Lanterna, Batman, com a ajuda de Cassandra, usou o mesmo laço para imobilizar a Mulher Maravilha. A vampira Diana estava caída. O Lanterna escutava de Jason que seria o próximo. Alguns heróis não tinham certeza se aquilo poderia segurá-la, mas apesar de não ser o melhor plano, estavam contendo uma deusa vampira. Quando Cassandra tentou retirar o Batman do local por conta dos seus ferimentos, o Lanterna Verde, com o poder do anel, conseguiu prender todos, pois a luz dos refletores não o afetava enquanto usava seu poder. Zombeteiramente, Hal questionava aquele plano. Ele afirmou que o lendário Batman arriscou a vida de todos ali. Porém, assumir que apenas pessoas mascaradas lutariam também foi um erro. Erro que custou muito caro para o Lanterna Verde Vampiro. Alfred triunfou fazendo um bom trabalho, agindo sorrateiramente. Ainda no armazém, o trabalho não tinha acabado para o esquadrão. Eles ainda estavam buscando encontrar o Coringa. Então, em uma ação desastrosa do Pistoleiro, o Coringa foi encontrado. No entanto, ele estava morto. Alguém drenou todo o sangue dele. Mas, se ele não era o Rei Vampiro como muitos achavam, quem poderia ser? No porto, mesmo imobilizado e sem um de seus braços, Lanterna Verde parecia convicto com a vitória dos vampiros. Ele disse que após o sinal do rei, todos iriam sair das sombras para tomar o que alegavam ser deles. E também que o Superman trabalhava junto com os vampiros naquele momento. Questionado sobre qual ação tomaria com a chegada do Superman, Batman revelou que entraria em contato com o resto da Liga, solicitando que todos fossem até lá. Oliver tentava ver se algum amigo ainda existia lá em algum lugar. E certo de que o amou como um irmão, mesmo que ele não pudesse dizer para Oliver, aquele amigo não poderia viver após o que fez com Barry. Oliver destruiu a Lanterna Verde usando uma estaca. Enquanto aquele vampiro se desfazia, Batman interrompia sua comunicação com Aquaman para falar com Oliver. Mas ele se recusava a falar naquele momento, apesar de ter desabafado o quão difícil foi para ele ter que destruir aquele que considerou um amigo. Mas a conversa foi interrompida pela Batgirl. Ela revelou ter encontrado o Coringa. No entanto, ele estava morto após receber o ataque dos próprios vampiros. Bárbara concluiu que todas as pistas ou evidências encontradas apontando que ele fosse o rei eram falsas. O verdadeiro rei estava enganando todos. Existiam poucas pessoas que poderiam tê-los enganados assim. Sendo assim, o Rei Vampiro era um deles. Batman encerrou a comunicação, mas quando questionado, não revelou a verdade para todos sobre o Coringa. Aquela atitude de Batman foi reprovada por Dick.
Enquanto aplicava um golpe mortal pelas costas de Batman, o Asa Noturna disse que estava na hora de ambos pararem de mentir para sua família. Dick era um vampiro e revelou que gostaria de ter transformado Batman. Porém, mesmo que tivesse, ainda não poderia ter confiado nele. Com exceção de Alfred, enquanto todos ali atacavam o Asa Noturna, Damian, desesperado com tudo aquilo, apenas tinha o pai em seus braços. Garantindo ser melhor que eles quando ainda era humano, o Asa Noturna sugeriu que todos da Bat-família poderiam juntar-se aos vampiros caso se rendessem. Acreditando que Dick iria matar todos, Oliver pediu que Alfred e os outros saíssem imediatamente de lá. Batman tinha um plano de fuga, mas, sem ainda saber, Oliver perguntava para si mesmo qual seria. Enquanto dominava a Cassandra, Dick dizia não ter certeza se iria querer que Oliver se juntasse aos vampiros depois do que fez com Hal Jordan. Durante aquele breve momento de distração, Tim aplicou um golpe nas costas do Asa Noturna para livrar Cassandra, o questionando como pode ter sido tão cruel. Dick sabia que o Batman teria facilidade para o destruir, e enquanto dominava Tim, fez outra revelação. Pessoal, ele não era um mero vampiro, e sim o senhor de todos eles. O rei vampiro que todos procuravam se revelou. Dick pretendia se defender. Estava se prevenindo do genocídio que o homem poderia cometer. Aí você se pergunta, mas como ele conseguiu passar em todos os testes que o Batman colocou? Sendo este o mesmo questionamento colocado por Tim, antes de totalmente revelar, Dick disse que Tim passou tanto tempo com sua Bat-família que acabou esquecendo de cuidar de uma outra. Referindo-se aos Titãs, Dick revelou que após capturar a Estelar, apesar de não conseguirem transformá-la, descobriram que seu sangue tinha propriedades que foram fascinantes. Em um breve momento, com apenas algumas gotas, ele poderia segurar uma cruz, tocar água benta e andar sob a luz do sol. Enquanto Dick fazia mais revelações, Alfred chegava com um plano de fuga do Batman. No entanto, sem dar ouvidos às orientações de Oliver, Damian retornou para confrontar Dick Grayson. Damian poderia ter sido o melhor Robin, se não fosse seu temperamento. Ele deveria ter escutado Oliver Queen quando disse para não confrontá-lo. Damian foi facilmente dominado e mordido. Mesmo sabendo que poderia ser tarde para aquilo, Jason decidiu buscar Damian. No entanto, seria muito difícil ele ganhar aquela luta. Dick sempre foi melhor do que ele em todas as vezes que se enfrentaram. E naquele momento, possuindo as habilidades de vampiro, Grayson estava muito mais poderoso. Com a perda do Lanterna Verde, o Rei Vampiro precisava de um novo tenente, então imaginava não ser tarde fazer Jason se juntar a ele. Mas Jason se superou naquele confronto, e quando estava prestes a acabar com tudo aquilo, foi surpreendido com uma mordida no pescoço após a chegada sorrateira da Mulher Maravilha. Seu corpo estava morrendo devido à falta de sangue, e Diana estava prestes a sugar o resto caso ele não considerasse juntar-se aos vampiros. Jason era muito valioso para Dick, então Diana lhe concedeu a ferramenta para a transformação. No entanto, uma flecha atingiu ambos, acabando com aquilo. Após atingir Jason, Oliver e os outros saíram em fuga com aquele submarino. Acreditando que já não era mais uma ameaça, os vampiros deixaram eles irem. Dick queria que um dos seus irmãos se juntasse a ele, porém Damian ainda estava vivo. O rei dos vampiros ordenou que fosse dito aos outros que o plano estava começando. Aquela noite, eles derrubaram os lugares de poder que faziam os super-heróis se sentirem mais seguros. Será que aquela noite os heróis iriam descobrir que a guerra já estava perdida para eles antes mesmo de saberem que começou? A humanidade olhava para o céu escuro. Era o amanhecer que nunca iria chegar. Será que nessa história foi o fim dos tempos e o mundo seria dominado pelos vampiros em uma escuridão eterna que estava começando? Eu acho que os vampiros vão dominar tudo, hein? Galera, agradeço a todos que estão acompanhando o canal. Deixe o seu like, comentem sobre a história, inscreva-se caso ainda não for, pois ainda terá mais DC vs Vampiros. Te vejo na próxima!